Muito boa noite, meus amigos internautas aí ligados no Seu Direito em 10 minutos. Bom, esse vídeo não é aquele vídeo que nós trazemos algumas explanações sobre o direito do trabalho. Não, isso aqui é mais um tópico desse pequeno projeto que é o Seu Direito em 10 minutos. E esse tópico se chama Eu Critico. Exatamente. Se você verificar na nossa página, Seu Direito em 10 minutos, nós temos alguns tópicos, como Se Liga, nós trazemos algumas informações sobre o direito do trabalho, Últimas Notícias, que nós trazemos algumas informações sobre o mundo jurídico, ou Tem Novidades, etc. Então esse é mais um tópico chamado Eu Critico. Bom, esse primeiro tópico nós vamos falar sobre a Emenda Constitucional 72 de 2013. Essa emenda constitucional traz alguns direitos para a empregada doméstica. Exato, alguns direitos que elas não tinham. Como, por exemplo, o depósito obrigatório do FGTS, controle de jornada de trabalho, ou seja, jornada de trabalho de 8 horas, horas extraordinárias ou horas extras e adicional noturno. Bom, a nossa crítica não é em relação à emenda constitucional, mas ao posicionamento de alguns juristas e algumas pessoas que estão contrárias a essa emenda. Exato, estão contrárias a essa emenda constitucional. Inclusive professores aí de direito, promotores do Ministério Público do Trabalho e assim vai. Bom, nós vivemos num país democrático, então cada um dá sua opinião e eu venho dar a minha. Então vamos lá. A empregada doméstica, meus queridos, a partir da emenda constitucional 72 de 2013, ganhou um benefício chamado jornada de trabalho de 8 horas. Exato. Então, aquele empregado que trabalha em uma indústria, fazendo aqueles movimentos repetitivos, ou aquele empregado que trabalha em um escritório, sentado numa cadeira, de frente para um computador, debaixo de um ar-condicionado, trabalham 8 horas. Mas, por que as empregadas domésticas não têm o mesmo direito de trabalhar as mesmas 8 horas? Bom, algumas pessoas trazem algumas críticas referente à emenda constitucional 72 de 2013, referente à jornada de trabalho da empregada doméstica. Exato. Eles fundamentam o seguinte: é inviável o controle de ponto ou o controle da jornada de trabalho da empregada doméstica que dorme no lar, que dorme no seio familiar. Vou explicar. A empregada doméstica, muitas empregadas domésticas, que são das cidades interinas ou do interior, que vêm para as cidades metropolitanas ou para as capitais, ou até mesmo para as grandes cidades, vêm trabalhar nas casas de família, para trabalhar como empregada doméstica. E como não tem uma disponibilidade para ir e voltar para a sua cidade, para a sua casa, elas optam por dormir na casa de seus patrões, naquele quartinho lá atrás. Então, por conta disso, algumas pessoas indagam o fundamento que é impossível haver controle de jornada de trabalho para essas empregadas domésticas que trabalham, que dormem no seio familiar, que dormem no emprego. Assim, eu estou imaginando por quê, né? Mas vamos lá. Agora eu vou fazer minha crítica. Vamos lá para a fundamentação legal. A nossa Constituição Federal, ela traz um princípio chamado princípio da isonomia ou princípio da igualdade, que relata o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, religião, sexo, idade, entre outros. Então significa dizer que a empregada doméstica deve e tem o direito de trabalhar as mesmas 8 horas que o empregado que trabalha de uma indústria ou o empregado que trabalha no escritório. Exato. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa física, que tem necessidades biológicas, que tem uma vida social. Pessoa assim como eu, assim como você, empregador, patrão, ou assim como você que está nos assistindo. Exato. Então algumas pessoas estão fundamentando, criticando a emenda constitucional por conta disso, por conta do controle da jornada de trabalho. Mas, meus amigos, se nós formos pensar nessa fundamentação de que é impossível, que é indevido, então, se nós formos pensar, vamos chegar a uma conclusão.
significa dizer que a empregada doméstica que dorme no trabalho, ela tem que estar submissa ao empregador, ao patrão, durante 24 horas. Se surpreenda mesmo. Durante 24 horas. Sabe por quê? Porque eles não querem pagar horas extras nem adicional noturno. Vou explicar. Vamos dar exemplo? Melhor, né? O donzelo ou a donzela vai para a faculdade, porque ele pode estudar, ele tem uma vida social, ele vai para a faculdade, chega de 10 horas da noite em casa, chega com fome, morrendo de fome, estou com fome, quero comer, e aí a empregada doméstica, que já trabalhou as suas 8 horas diárias, está lá no quartinho, lá atrás, descansando, dormindo, e o donzelão chega no quarto. Acorda aí, frita meu hambúrguer, ou esquenta minha lasanha, que eu estou morrendo de fome. E a empregada doméstica, submissa às ordens do seu patrão, se levanta do seu descanso e vai fazer o que foi pedido. Exatamente isso. Então, meus queridos, a empregada doméstica, como eu já disse anteriormente, é uma pessoa. E ela deve ter uma vida social. A empregada doméstica findou as suas 8 horas de trabalho, ela deve descansar. Ela deve sair com as amigas. Ela deve estudar para as empregadas que forem mais espertas. Elas devem ter uma vida social. Só que muitos não querem pagar horas extras, nem adicional noturno. Exato, porque querem uma pessoa submissa durante 24 horas. Então você, empregador, patrão, bondoso, você trabalha, é gerente do banco, trabalha lá, e aí chegou em casa, está cansadão, vou assistir minha novela. E aí seu chefe, gerente geral, liga para você e diz, estou precisando de você urgente aqui na agência. E aí você vai receber hora extra e vai receber adicional noturno. Mas por que sua empregada doméstica não pode receber se você pedir alguma coisa para ela? Por quê? Ela é diferente? Não, pessoal. A empregada doméstica é como qualquer outra pessoa. É como eu, como você. Exatamente. Outra fundamentação que os críticos trazem a essa emenda constitucional fala sobre a diminuição do salário. Bom, alguns dizem o seguinte: olha, eu pagava R$1.000, R$1.200 a minha empregada doméstica, mas a carteira dela não era assinada, não tinha depósito da FGTS, blá blá blá. Mas a partir dessa emenda constitucional, eu vou ter que demitir ela e contratar outra empregada pagando salário mínimo. Então isso significa que vai haver um grande desemprego na classe das empregadas domésticas. Bom, nada a ver. Vamos lá. Meu querido, você pagava R$1.200 a sua empregada doméstica. Você nunca recolheu o depósito do FGTS. Você nunca recolheu o depósito para fins previdenciários. Isso significa que sua empregada doméstica, no momento, ela está feliz. Está ganhando R$1.200, muito dinheiro, né? Está pagando suas contas direitinho. Mas quando chega lá na frente, quando ela tiver 60 anos, ela vai querer se aposentar. Só que não vai ter nenhuma contribuição. E não vai ter nenhum depósito do FGTS. E aí ela vai findar a sua carreira trabalhista sem nenhuma indenização, nenhum dinheiro, nenhum cofre, um bolo de dinheiro para, comprar uma casa, terminar a sua vida. Exato. Então, muitas pessoas, muitos juristas estão criticando essa emenda constitucional. Por quê? Porque fazem parte da classe média, fazem parte dos empregadores domésticos. É exatamente isso. Não querem pagar hora extras, não querem pagar adicional noturno. Mas eu digo a vocês, empregada doméstica deve ter vida social. Empregada doméstica tem vida social, tem que ter. Empregada doméstica tem que descansar. Ela é uma empregada assim como qualquer outro empregado. A única diferença é que ela trabalha para um seio familiar e não para uma empresa para fins lucrativos. Beleza, mas é empregada. Há um contrato de trabalho verbal ou escrito. Ela recebe salário, é subordinada a você. É de caráter pessoal. É contrato de trabalho. Por que a diferença da jornada de trabalho? Bom, essa é minha crítica, mas não a emenda constitucional que traz os direitos das empregadas domésticas, mas sim uma crítica àqueles que são contrários à emenda constitucional 72 de 2013. Bom, se você viu esse vídeo, quer comentar? Fica à vontade, pessoal. Só não é necessário difamar ou trazer algum injúria ou calúnia de
pessoas, nem citar nomes, tá? Só diz o seu comentário, se você concorda ou não, fica à vontade. Nós vivemos em um país democrático e é isso aí, nós estamos aqui para dar nossa opinião. Então, esse é o primeiro Eu Critico. Grande abraço para vocês.